térmica opera na sua máxima eficiência, extraindo calor de um reservatório em temperatura de 527 e liberando para um reservatório em temperatura 327 graus Celsius. Para realizar um trabalho de 600 joules, o calor absorvido em joules deve ser de quanto? Bom, pessoal, nesse exercício ele está falando, né, aqui de uma máquina térmica, tá? Operando na sua máxima eficiência. Ele até deixou aqui sublinhado. O que é que isso significa? Que essa máquina ela vai estabelecer aqui um ciclo de Carnot. E para máquinas de Carnot, a gente tem a seguinte relação bem importante. A gente tem uma proporção da temperatura da fonte quente e fria com a quantidade de calor aqui em módulo, né, da fonte quente para a fonte fria. Isso é muito importante porque quando a gente for falar do rendimento, a gente vai calcular o rendimento utilizando as temperaturas, tá? Então observe que aqui ele lhe deu a temperatura da fonte quente, que é 527 graus Celsius, que a gente já pode passar aqui para Kelvin, e a temperatura da fonte fria, que é 327, que a gente já pode passar aqui também para Kelvin, beleza? E com isso a máquina realiza um trabalho aí, ó, de 600 joules. A gente quer determinar qual é o calor absorvido, ou seja, o calor absorvido é o calor que você retira aí da fonte quente, beleza? Bom, como é que a gente pode chegar nesse valor? Quem é que relaciona temperatura com trabalho e quantidade aí de calor da fonte quente? É o rendimento. Veja que daqui, ó, a gente pode calcular o rendimento, porque o rendimento ele é 1 menos quantidade de calor da fonte quente, quantidade de calor da fonte fria para a fonte quente, beleza? Só que como essa quantidade aqui de calor tem proporção com a temperatura, a gente pode trocar esse módulo aqui por 1 menos temperatura da fonte fria para a fonte quente, que é justamente o que a gente tem aqui. Com isso a gente acha o rendimento. Só que também, o que a gente sabe? Para uma máquina térmica, você retira a quantidade de calor de uma fonte quente, utiliza uma parte no trabalho e a outra parte é desperdiçada aqui para a fonte fria. Então, de certa forma, a quantidade de calor da fonte quente é o trabalho mais a quantidade de calor que você destina à fonte fria. Com isso, o rendimento, essa fórmula aqui, na verdade, ela vai derivar do trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, porque você utiliza isso aqui e entrou isso aqui na sua máquina térmica, tá? Então, dessa forma, a gente consegue deduzir que a quantidade de calor da fonte quente, após calcular o rendimento, vai ser o trabalho que você já tem dividido pelo seu rendimento, beleza? Agora dá uma pausa, tenta resolver o exercício com essas duas dicas e caso você não consiga resolver, volta para cá. Bom, então calculando aqui o rendimento, né, vamos ter 1 menos a temperatura da fonte fria, que somando aqui para Kelvin dá 600, pela fonte quente, que somando aqui dá 800, beleza? Então aqui, ó, simplificando, perceba que você vai ficar com 1 menos 3 quartos, que você então vai ficar com um rendimento aqui de 1 quarto, né, que é 25%. Bom, com isso, isso aqui vai ser 0,25, beleza? Você tem aqui, ó, que a quantidade de calor da fonte quente, ele vai ser o seu trabalho, que foi de 600 joules, dividido por 0,25, chegando então em 2.400 joules aqui, tá? A quantidade de calor absorvida aí pela fonte da fonte quente. Então ficamos aí com a nossa letra A. Ok? Um exercício simples. Você tem que basicamente pegar essa dica da máxima eficiência, uma máquina térmica operando na máxima eficiência, ela obedece ao ciclo aí de Carnot. E você pode fazer uma proporção, né, da quantidade de calor com a temperatura e utilizar as duas formas que a gente tem para calcular